Fala síndico, esse é o Condo Talks, conversas que transformam. Sempre falamos essa frase. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Por isso o Condo Talks foi criado para conhecer a história, a trajetória do síndico profissional ou do empresário da área condominial e também falar de saúde mental, falar de gestão emocional. Afinal de contas, quando se trata de síndico, o negócio ainda fica muito mais sério. Tanto de demandas que um síndico tem para administrar é algo realmente surreal. Ele precisa aprender a gerenciar essa maquininha aqui. Então hoje é um episódio especial porque nós vamos falar sobre NR1. Todo mundo está preocupado, tem síndico aí o cabelo em pé com relação a NR1, querendo saber como que é isso, quais são os procedimentos, como implantar. É, agora, em maio, se não me engano, 26 de maio é o prazo final para todo mundo se adequar. Então, nós trouxemos aqui 3 convidados que são feras. Hoje eu tenho aqui a Marina Rajabali, que é psicóloga. Eu tenho aqui o Walter Pérez, que já veio aqui uma vez, síndico 5 estrelas, amigaço. E tenho aqui o Jamilzão, síndico raiz, super competente, que é da Baixada também, é de São Paulo, e ele vem de uma geração faca na caveira, meu amigo. E a gente vai falar sobre esse assunto aqui. O Walter vai comentar como foi importante para ele implantar nos condomínios dele já essa nova modalidade, inclusive a Marina que fez essa implantação. A Marina vai explicar tudo sobre a NR1 e o Jamil vai trazer um assunto muito sério, polêmico, mas é muito sério. Agora eu quero deixar cada um se apresentar rapidamente para eu começar as perguntas, tá bom? Vou começar primeiro com as damas. Com certeza. Então, quero dar boa tarde a todos, Silvério, Walter, Jamil, obrigada pelo convite e por compartilhar aqui essa discussão. Sempre que a gente consegue abrir um espaço para a saúde mental, é um ganho que a gente tem para a categoria e para essa discussão que é tão importante, né? Eu sou Marina Rajabali, eu sou psicóloga clínica e também sou implementadora de NR1 nas empresas e tenho me colocado nas experiências mesmo, inclusive das pequenas empresas, então em condomínios, restaurantes, outros segmentos que acabam não sendo tão vistos, né, assim, das grandes empresas, porque muitas vezes a questão de saúde e segurança do trabalho acaba sendo um pouco mais focado, né, nas grandes empresas, mas nós temos indivíduos também trabalhando, né, nas pequenas empresas, e nós precisamos cuidar de todos porque o adoecimento é geral. Ok. Deixa o nosso colega aí primeiro, não, por pode fazer, favor. não vamos brigar aqui. Não, deixa o meu colega aí, pô. Os mais jovens, né? Os mais jovens. É, a lei do exército, né? O menor por O último. Rafa falou que depois que eu coloquei o cabelo que eu tô mais jovem. Eu sou o Walter Pérez, já estive aqui antes, como o Silvério falou, sou síndico profissional desde 2013 e atuo na Baixada Santista, síndico 5 estrelas, e hoje me dedico, sou aposentado do setor elétrico, 36 anos depois, me dedico hoje exclusivamente a condomínio e a nossa preocupação toda com a saúde mental do síndico também. Muito bom. Primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer, Marina. Prazer, meu amigo Walter aqui, né? Todos aqui, mais uma vez aqui. Meu nome é Jamil Santos, sou da JS Sindicância, 34 anos nessa estrada condominial, 24 dentro de administrador e estou há 11 como síndico, né? Profissional. E hoje eu acho que o debate vai ser bem bacana e muito mais importante do que polêmico. Verdade, é verdade. Eu que gosto de dar uma pimentadinha no negócio. Faz parte. Mas vamos lá, vamos começar com a Marina. Marina, a gente sabe que a NR1 sempre existiu, ok? Mas por que está todo mundo falando disso, todo mundo correndo atrás disso? Eu tenho observado na internet, galera, todo mundo vendendo curso, você quer implementar a NR1, virou uma febre desse negócio. Me conta um pouco, faz um apanhado do que realmente está acontecendo. Claro. Então, o que acontece é o seguinte, como você falou, a NR1 não é uma novidade, né? Ela é uma norma regulamentadora que existe desde a década de 70. Então, não temos novidade até aqui. Acontece que em 2022 ela sofreu uma atualização na sua redação, né?
E de lá para cá começou a se observar, principalmente na parte de ergonomia, que essa saúde mental, essa parte de saúde mental entra até na NR17, que é da parte de ergonomia, tá? E aí o que acontece? Dentro dos fatores ergonômicos está também a questão da ergonomia cognitiva. Quando fala ergonomia, pro português claro, é o quê? O ergonomia vai entrar na parte física, então, do nosso conforto, né? Físico, ambiental, questões de ruídos também, conforto térmico, né? E entra nessa parte cognitiva também, que aí implica na questão do clima organizacional, das relações de trabalho, de como o trabalhador se vê naquele local, do quanto ele está útil, do quanto ele está sobrecarregado. Tudo isso já estava, né, entendido que quando a gente cuida do trabalhador enquanto indivíduo e a gente preconiza, assim como a Organização Mundial de Saúde, que ter saúde não significa só ter uma ausência de doença, mas ter um pleno bem-estar físico, emocional, né, e social também, a gente era compreendido que ali já estava tudo abrangido. Porém, foi-se observando, né, os trabalhadores do Ministério do Trabalho e toda a categoria dos trabalhadores e do empresariado, mas percebendo que ficava pautado na ergonomia essa questão mais ambiental, vou resumir assim. Tá. Entendeu-se, então, que era necessário explicitar que também faz parte da ergonomia o cuidado com a saúde mental. E não só isso, né, Silvério? A gente tem, em 2024, eu vi os dados agora recentes, mais de 450 mil afastamentos no país, só por conta de saúde mental. Quando fala de ambiente psicossocial, é isso? Exatamente, né? Porque nós somos seres, né, que envolvem a nossa biologia, a gente envolve a nossa parte emocional, a gente envolve a nossa parte social. Nós somos um ser integral. Então, dizer que a nossa saúde física está ok enquanto a nossa mente não está, então a nossa saúde não está bem. O contrário é verdadeiro. Eu posso estar muito bem psicologicamente, mas se eu estou com uma dor na coluna, eu estou bem? Não. Então, vai sendo compreendido, e não só isso num sistema de, nossa, que coisa linda, agora eles estão olhando para a saúde mental, que fofo. Não é sobre fofura, também é sobre rendimento, né? Um trabalhador que está comprometido com a sua saúde mental, ele não vai desenvolver tão bem as suas atividades. Até porque a taxa de absenteísmo é muito alta. Né? E de presenteísmo também é um ponto. O que é o presenteísmo? É aquele funcionário que está presente no seu local de trabalho, mas com baixa produtividade. Né? E isso tem um impacto bilionário mundial. Então, a OIT, né, que é a Organização Internacional de Trabalho, também está de olho nesses números. Né? São bilhões e bilhões de dólares sendo perdidos anualmente por conta de tudo isso. Ok. Então... Daí, então, né, para concluir esse raciocínio, em 2022 foi percebido que não foi suficiente, vou dizer assim, né? Quem sou eu para dizer que não foi, mas os estudos... Olha, parece que a galera não entendeu que realmente era necessário. Começou-se, então, um estudo coletivo, e aí, ano passado, né, aliás, em 27 de agosto de 24, né, entendeu-se uma nova redação que faria, né, estaria em vigência em 26 de maio de 2025. Então, na verdade, o que acontece é uma redação onde eles esmiuçaram do que se trata, o que já estava escrito lá. Porque quando eu falo de risco psicossocial, fica muito vago, né? O que é, na verdade, o risco psicossocial? São as questões de assédio, né? As possíveis questões de assédio, a sobrecarga de trabalho, assim como a ausência também de relevância do seu trabalho, a falta de reconhecimento do seu trabalho. Nós somos o ser humano, ele é uma espécie social e que tem na sua base de necessidade pertencimento. Tá? Isso a neurociência tem trabalhado amplamente aí. Sim. Então, se ele precisa pertencer e ele está no local de trabalho onde ele não é visto, onde ele não é escutado, aonde ele simplesmente está lá como um número a mais, isso também o adoece. O contrário é verdadeiro. Uma sobrecarga, onde ele tem acúmulo de trabalho, jornada de trabalho extensiva, quando ele não entende o significado do seu trabalho, tudo isso desconecta o ser humano daquela relação e isso também o adoece a longo prazo. Ou às vezes a curto também. Então agora todo mundo vai ter que se adequar a essa nova... Na verdade, já deveriam estar adequados. Já deveria estar. Já estamos atrasados. Mas como o Brasil é tudo na última hora... Exatamente. Está todo mundo correndo agora. Dá um tempo aqui, agora eu vou aqui. Walter,
como você, como foi que chegou até você essa informação e como você se conectou com a doutora para poder implantar esse trabalho? Foi você que a procurou ou ela vendo a necessidade e conversou contigo? Ó, e tu vê, só fazendo um parênteses antes, é legal quando a gente conversa com pessoas que conhecem do assunto, né? Sim. E eu falo assim, ela tá falando aqui e eu tô viajando, né? Uhum. Tô indo lá nos condomínios, né? Olhando as pessoas, percebendo as pessoas, o que que a gente faz, porque muitas vezes a gente se preocupa com as manutenções, com as obrigações, com o dia a dia, e às vezes não presta atenção nas pessoas. Eu costumo sempre numa assembleia, na verdade, falar sobre os funcionários. Tá. Eu sempre falo assim, tudo isso aí que a gente está apresentando foi um trabalho da equipe, Uhum. né? Não é um trabalho do Walter. Na verdade, atrás do Walter tem um monte de gente. E quando eu falo, inclusive, com os funcionários, eu sempre digo, se a coisa for boa, ela é boa para todo mundo. Se a coisa for ruim, ela vai ser ruim para todo mundo. Porque todo mundo vai ficar falando, o porteiro, que o porteiro isso, que o porteiro aquilo, que a moça da limpeza, que não limpou, né? Mas quando a moça da limpeza não limpa, a responsabilidade também é minha, que eu deveria ter olhado para aquilo e orientado e conversado. Certo. E aí, como é que surgiu? Na verdade, coincidência ou não, nós moramos no mesmo condomínio, né? Somos, digamos assim, fizemos a implantação do prédio, né? Porque quando o condomínio foi entregue, nós fomos morar juntos. Juntos que eu falo no mesmo prédio, ela com o marido dela. Sim. E aí, e a gente é vizinho, e nós conversando, e aí isso que eu falo que é legal também, porque assim, nós começamos a conversar, a Marina me chamou, e, pô, eu queria conversar contigo sobre isso, tal. Eu nem sabia que isso estava acontecendo. Isso já no começo de 2025. Foi. Né? Porque assim, era para entrar em 26 de março, 26 de maio. Entrava em maio do ano E aí passado. teve uma assembleia no meu prédio, a gente estava junto na assembleia, e aí ela falou, pô, eu queria falar contigo sobre isso. E a gente, pô, então vamos marcar. A gente marcou, ela foi lá no escritório, apresentou para mim toda a situação. E aí, em nenhum momento assim, a gente... e eu falo assim, existem condomínios e condomínios. Então, tem a característica, tem aquele condomínio que você sabe, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu vou ter mais burocracia para fazer. E eu tenho 2 condomínios, na verdade, que é um CNPJ só, mas são 2 condomínios dentro de um, que eu vou completar 10 anos lá. Então, eu acabo tendo uma autonomia maior para poder fazer as coisas, e é um condomínio com mais funcionários, são 22 funcionários, Certo. entre próprios e terceirizados, e eu falei para ela assim, vamos implantar aqui então. E aí ela fez a proposta, fez lá o projeto, me apresentou como é que era e tal, e fizemos. E a coisa, tipo assim, andou tão certo que hoje a gente deu continuidade nisso, e a gente, em nenhum momento, nós pensamos na NR1, na verdade. Nós pensamos nos funcionários. Vocês não foram correr atrás de cumprir uma tabela por causa de uma lei. Vocês foram. Está cumprido, a gente, né, eu realizei Isso, o foi diagnóstico de cumprido, risco tá. psicossocial, produzi o documento para a equipe, né, da LaborMed, né, que é o atendimento de toda a restante da parte de segurança do trabalho do condomínio. Então, essa parte está atendida. Mas a NR1, ela prevê não só uma regulamentação de fiscalização, mas de prevenção. Então, além do diagnóstico, eu preciso estabelecer, né, um ponto de trabalho contínuo para esses trabalhadores. Porque quando a gente fala de questões ocupacionais, né, de riscos ocupacionais, a gente está falando de coisas que precisam ser ou completamente mitigadas, tiradas do problema, de causador de problema para o trabalhador, ou minimizadas, né? E as relações de trabalho num condomínio exige que a gente precisa de uma constante, né? Porque é um atendimento ao público, é uma relação que pode ser assediadora, que é conflituosa, vocês sabem muito melhor do que eu, né? Como que se dão aí os desafios das relações. Então, foi isso que a gente fez lá, né? Eu falo assim, e até pegando o gancho da Marina, diferente de uma empresa, eu trabalhei numa empresa há 36 anos. Quem eram os meus contatos? Era o meu chefe, que me dava ordem, né? Era o chefe do chefe, que a gente não recebe ordem mais, respeita lá em cima, e eram os companheiros de trabalho. Num condomínio, a gente tem uma diversidade que é o morador. E o morador, na verdade, ele não está preocupado
ele está preocupado que a vontade dele seja realizada, independente de quem vai fazer. Então, no condomínio, a gente tem essa diversidade de ter um morador pegando e batendo no funcionário e você tendo que intermediar isso. Legal, entendi. Agora, fazer uma pergunta para o Jamil. Ele estava falando que quando eles conversaram em 2025, ele nem estava sabendo que estava nesse... Ela que me contou agora. Só que nós já estamos em 2026. Você acha que ainda tem muito síndico que não está ligado nesse movimento? O que você pensa sobre isso? Você que é um síndico já da antiga, a galera tá antenada nisso ou não tá? Não. Não. O que acontece é assim, é tantas normas que aparecem, é tantas obrigações. Vamos dar um exemplo bobo aqui. Hoje um funcionário da limpeza tem que usar luva para catar lixo, é um tipo de luva. Se for para mexer no latão lá, é um outro tipo de luva. E se for para mexer com determinado material, é outro tipo de luva. Então, hoje existem muitas normas em relação a isso. E eu confesso que a maioria dos síndicos faz o quê? Deixa para a administradora ver isso para ele. Então, isso já causa um problema, porque o que acontece? Como ele falou, por mais que você tenha uma equipe de trabalho, não sei, tem gente que tem 1, 2 funcionários só, tem gente que tem 100 funcionários. Uhum. Eu tenho um prédio com 15 funcionários, não me dá dor de cabeça. Eu tenho um prédio com 2 funcionários, que eu tenho muita dor de cabeça. Por mais que você fale que nós somos equipe, por mais que você fale, olha, a vitória aqui é para todo mundo, tal, mas eles não ainda o funcionário orgânico, nós estamos falando de funcionário orgânico, próprio de condomínio, não terceirizado. Tá. Terceirizado é muito diferente. Não sei se você tem mesclado, você sabe o que eu estou falando. Né? O terceirizado é mais fácil você lidar, porque você tem uma empresa, você tem um supervisor, você tem um gerente, você vai, delega poderes e se tiver problema com um determinado funcionário, você resolve ali. Ou você faz a troca dele, ou você tenta resgatar ele para você. Certo. O funcionário orgânico, não. Se o cara não vai com a sua cara e não gostou, acabou. Você pode fazer o que você quiser. Você pode chamar ele para almoçar. Você pode chamar o que você quiser. Eu tive um funcionário meu que tinha abstinência do alcoolismo. Ele bebeu durante muitos anos. Ele teve uma abstinência, ele teve uma crise de convulsivo, ele caiu de cabeça. Isso foi filmado pela câmera. Ele meteu a cabeça na quina, ele abriu. O que eu consegui para ele? Tinha uma moradora que é neurologista do Hospital das Clínicas. Nós conseguimos tudo para ele que nenhum convênio particular consegue. Em curto espaço de tempo ele fez tomografia, fez tudo, salvamos a vida dele. Salvamos. Ele chegou para mim e falou assim, eu posso pedir um favor para o senhor? Eu falei, pode, claro. O senhor pode me transferir para a noite? Claro, poxa. Cheguei para os moradores. Ninguém queria que ele fosse para a noite. Conversamos que ele está pedindo para a noite. Tá? Eu tive que entregar o prédio porque não dava mais para trabalhar com a equipe de 3 funcionários. E adivinha quem era o líder da cabeça? Era ele. Então, quer dizer, como que nós vamos descobrir que esses funcionários estão ou não do nosso lado? Se você chegar num condomínio meu agora, que um determinado que eu tenho um porteiro, nós somos 4 ali, 12 por 36, aquela escala são 4. Eles tiram férias, chegou na minha mesa, é um condomínio novo que eu tenho, e falou, olha a conversa. Em nenhum momento falou, podemos conversar com o senhor? Nós temos aqui, nós somos em 4, toda vez que nós tiramos férias, um cobre o outro, a gente ganha um dinheirinho a mais, isso fica legal pra gente. Não, nós estamos aqui há mais de 20 anos, de fato a equipe tem mais de 20 anos, nós tiramos as férias aqui e nós cobrimos umas férias do outro. Não precisa trazer ninguém de fora. Aqui a gente se ajeita. Ele não perguntou se eu aceito, se eu não aceito, se eu quero, se eu não quero, se pode ou se não pode. Eu falei para ele, olha, então vamos lá. Time que se ganha não se mexe. Se vocês se dão bem, ótimo. Não tem problema. Só que eu vou fazer uma carta, como manda o sindicato, como manda o jurídico, dizendo que vocês vão tirar a folga um do outro. Porque 30 dias corrido, estou aqui com uma psicóloga, se eu estiver errado, você me corrige. Sobrecarrega a pessoa. Por mais que você esteja numa portaria, abre e fecha portão, fala bom dia, fala boa tarde, fala boa noite, entrega a correspondência, o cara se estressa ali. Ele vai ficar 12 horas, dia sim, dia não. Como eles vão substituir já não é 12, é 18. Financeiramente entra um dinheirinho bom, é bacana, é sensacional. Mas ele está ali, com o pavio de pólvora a ponto de explodir. Se alguém falar alguma coisa, ele vai estourar. Eu só pedi para assinar o documento, para que amanhã, se tivesse alguma coisa, a gente está resguardado. Meu amigo, imagina o que eu escutei só por causa do documento.
Aí a história já passou para dentro do condomínio, aí o meu colega sabe melhor do que eu, para dentro do condomínio, coisa que vocês não sabem, mas escolhe muito, dentro do condomínio, que eu estava sendo desumano com os funcionários. Desumano. Olha a palavra forte, desumano. Eu falei, pera um pouquinho. Eu só pedi para assinar um papel que resguarda o condomínio, não a mim. Porque amanhã, se ele sair daqui processar, ele não vai processar a mim, ele vai processar o condomínio. Hoje eu sou representante, amanhã pode ser você, pode ser a senhora, pode ser o senhor ali, acabou-se. Então, veja bem, olha que ponto que chegou. Entendi. Por isso que a gente está terceirizando quase tudo. Exatamente. Eu fui um que briguei há anos atrás com meu amigo Sebastião Silva, que é diretor do sindicato, o Paulo Ferrari, que é presidente do sindicato, do Sindifício. Nós brigamos há anos atrás para manter a profissão do zelador, que ela estava sendo engolida por gerente predial. Nós chegamos a um ponto e falamos, faz um curso de gerente predial para aprimorar, para eles poderem, né? Então, para você ver, hoje o que acontece? Então eu vejo, se hoje eu chamo uma psicóloga para ver os funcionários, pô, é ótimo, é maravilhoso, você vai estudar para mim, você vai fazer um estudo. Temos que tomar muito cuidado com o gatilho, porque ele pode aproveitar isso e dizer o seguinte, ó, estou trabalhando sob pressão, o síndico exige muito, é aquilo que você falou, a gente só exige aquilo que vem para a gente. Né? O morador pede um atendimento que, toda vez que eu passo lá, o Silvério está de cara amarrada. Poxa, lá vou eu querer saber por que o Silvério está de cara amarrada. E aí, Silvério, tudo bem? Tudo bem, irmão Silvério. E aí, ó, o que está acontecendo? Está precisando de alguma coisa? Em casa, como é que você está? A gente sempre usa psicologicamente esse lado. Tá. Puxa, eu mando um ficar no lugar dele, vem na minha sala, que sente à vontade, vamos tomar um café. Eu já peguei funcionário chorando, funcionário desabando de choro. Que a situação. E o interessante, Silvério, que eu sempre falo para todo mundo, eu não conheço nenhum prédio que o Jamil é síndico, e talvez o Jamil não conheça nenhum prédio que eu sou síndico. E a gente conversa com os síndicos do Brasil inteiro. Essas coisas acontecem, tanto que quando ele estava contando do negócio das férias, isso é em São Paulo, né? Isso. É um costume em São Paulo. Em Santos a gente não tem muitos costumes. Eu peguei um prédio em Santo André que eu tive exatamente isso. Só que assim, a história é a mesma. Eu cheguei, a primeira coisa, eu cheguei para o conselho e falei, nós estamos com um problema assim, 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 isso aqui é ilegal. O funcionário fica aqui o mês todo, 30 dias, é ilegal. E aí é o seguinte, vocês vão ter que segurar a bucha dos moradores, porque senão quem vai apanhar sou eu, né? Porque eu não estou fazendo, estou simplesmente defendendo o condomínio, que é para os funcionários não fazer esse negócio. E você acaba escutando, sabe o que, dos moradores? Vamos ver se já escutou isso. Pô, você é desumano, deixa ele ganhar o dinheirinho dele. Não é assim? É verdade. Isso aí. Então você fica numa situação que trabalhar o lado psicológico, é aquilo que eu falo. Tem que ter profissional para isso, porque não é fácil você lidar, sabe? Não é fácil você... E tem outra, dependendo do prédio, se você chegar lá e falar, amanhã vai vir aqui a psicóloga Marina, vai bater um papo. Por quê? Já tá chamando a gente de louco? O que que tá acontecendo? Direto. É isso que... Beleza. Tá muito bom a conversa. Tá muito bom. Segura aí, Jamil, que nós vamos voltar nesse assunto. Agora, doutora Marina, me fala uma coisa. Gente, eu não sou doutora. Mas eu vou te chamar de doutora. Mas tudo bem. Mas você não se importa, né? Não, tá tudo bem. Tá bom, mas eu vou chamar a doutora Marina. Porque para mexer com a saúde mental tem que ser doutor, não tem como. Fala uma coisa para mim. Como, vamos supor, aqui você já é seu cliente, o Walter, certo? Está contente, está feliz. O Jamil ainda não é. Vamos supor, como é o passo a passo para você fazer o seu trabalho? Conta para a gente, passo a passo. Vamos supor que o Jamil vai cotar com você para você fazer esse trabalho no prédio dele. Conta para a gente, qual que é o passo a passo? Tudo começa com uma primeira entrevista, né, com o líder, o gestor daquela empresa, daquele condomínio, para entender ali já previamente quais possíveis demandas são apresentadas ali pela equipe, se já existe alguma... No caso, o gestor é o síndico, né? Isso. Tá. Ou alguém, então, né, dominado por ele ali, colocado, né, à disposição por ele. Então, e aí eu já faço um levantamento também de mais ou menos quantos funcionários são, e eu aplico uma ferramenta de diagnóstico, né, que é um questionário não identificado, então a gente não vai ter o nome dos funcionários, isso é um resguardo, até por lei mesmo, para que os funcionários não sejam identificados. E eles respondem esse questionário,
por setor, inclusive, quando a gente consegue, né, fazer uma divisão por setor, porque existe um número significativo para isso, a gente até setoriza para entender melhor ali as relações. Quando não, a gente faz um só do condomínio para que não haja essa identificação individual. E aí a gente, então, tem esse levantamento. Esse levantamento não é só quantitativo a partir das respostas dos funcionários, né? Eu, com a minha sócia, nós também fazemos uma avaliação qualitativa. Então, a gente entrevista mesmo algumas partes daquele organismo, né, organizacional ali, e entender, então, melhor ali as relações. Então, a gente já faz um levantamento. Quais são as possíveis questões dentro de um condomínio? A questão de assédio de moradores, de fornecedores de serviço, isso acontece muito. Como é que são as relações, né? Tudo isso nessa primeiro briefing que você vai fazer com o gestor. Eu já estou indo para a segunda. Ah, você está indo para a Então, a segunda, que primeira é etapa é diagnosticar a galera. Isso. Aí, a segunda etapa, aplico o diagnóstico, que é esse inventário, né, esse questionário que eu aplico. Fiz isso, já fiz um levantamento, eu já tenho um mapeamento ali, ali já me mostra pontos críticos ou não. Tá? Ok, entendi. A partir desse levantamento, eu vou para a terceira etapa, que é essa análise qualitativa, né? E isso acontece. Eu posso identificar, os funcionários estão dizendo que é maravilhoso trabalhar naquele condomínio, né? Mas aí, na qualitativa, eu identifico, nossa, mas realmente tem um morador dos 300, 500, que fica ali. Então, existe um risco de assédio, de estresse elevado e etc. Entramos num condomínio onde os funcionários, vamos dizer que eles são obrigados, tá? Não quero uma opção deles, mas eles são obrigados a cobrir as férias do colega, senão eles ficam com receio de serem demitidos. Então, tudo isso a gente vai analisando no qualitativo e aí eles podem dizer, não, tá tudo bem trabalhar no condomínio A, mas eu, como psicóloga, vou dizer, existe um risco ocupacional aqui. Então, você vai sinalizar. Vou sinalizar. Tá? E aí o empresário fica muito preocupado que assim, Marina, então no seu laudo eu vou assinar dizendo que eu atesto que o meu funcionário está em risco e isso vai gerar uma prova contra mim. A Auditoria do Trabalho do Ministério do Trabalho não enxerga dessa forma. Pelo contrário, se a gente deixa de identificar um risco, isso sim vai ser auditado, né, como uma negligência, uma falta de avaliação, uma falta de acompanhamento. E aí a multa vem e vem. É pecar por excesso do que por falta. Então, o Ministério, isso palavras de auditora do trabalho, tá? Que eu acompanho, que eu vou estudando a partir da fala direta da auditora do trabalho, tá? Então, eles querem chegar na empresa e ver um documento que realmente se correlaciona com a realidade daquela empresa e com o que aqueles funcionários estão vivendo. Identificou, nossa, existe um risco de assédio, nossa, existe mesmo. O que vocês, enquanto empresários, síndicos, gestores, estão fazendo para anular? Sempre quando a gente está falando de norma regulamentadora, a gente está falando que primeiro o risco ocupacional a gente tenta eliminar. É possível a gente eliminar um risco das relações pessoais entre funcionários e moradores? É impossível a gente eliminar. Então, o que a gente vai fazer para diminuir esses impactos? A gente consegue controlar o que o morador vai falar? Não. A gente não consegue controlar o que ninguém fala. O que está sob o nosso alcance? Desenvolver um treinamento, um acompanhamento, porque embora eu seja psicóloga, eu não estou lá para fazer atendimento psicológico. Eu estou lá para desenvolver a saúde mental, a inteligência emocional e dar ferramenta para as pessoas que ali trabalham para elas se estruturarem melhor. Então, na verdade, o quarto passo seria ações de correção. Isso. A partir do diagnóstico, a gente, então, precisa desenvolver um plano de ação. Então, eu identifiquei alguma coisa que tem baixo risco, eu vou fazer um trabalho de prevenção, de conscientização, para a gente manter aquele risco baixo. Eu identifiquei um risco mais grave, alto, aí eu preciso de intervenção, entender o que de fato está acontecendo. Você chega a aplicar algum teste de perfil comportamental nos funcionários? Se for necessário, sim. Se a gente percebe algo muito concentrado, a gente pode aplicar testes mais específicos. A gente entende, falando de uma empresa maior, ou mesmo que não, mas a gente tem uma identificação de burnout. Existe um inventário, qualificado, que só psicólogo aplica, tudo que a gente faz um diagnóstico específico de burnout. Mas... Tô um passo dele. Esse é um pouco, né? Mas o diagnóstico mais generalista, assim, já consegue dar um bom respaldo para a gente entender
o que está acontecendo ali naquele mapeamento. E nos treinamentos que a gente começa a ter contato com os funcionários, a gente começa a entender melhor ali. E quantos encontros você faz? Por exemplo, Deixa eu até fazer uma parte nisso. Tá. Porque, assim, entre aspas, muitos síndicos vão fazer só o diagnóstico e vão parar nele. Isso. Nós resolvemos fazer uma outra situação. Por isso que eu falo daquele negócio de você pensar realmente nos funcionários ou pensar só em cumprir a obrigação. É isso. Porque se eu fizer só com ela, só o diagnóstico, ela me deu o diagnóstico, eu cumpri a norma. Eu cumpri a norma. Só que, assim, efetivamente, no condomínio, não fiz absolutamente nada, né? Então, nós fizemos a outra parte, que aí é melhor ela... Isso. Porque, inclusive, dos 9, né, riscos ocupacionais que a gente identifica é a questão de alinhamento entre vida profissional e pessoal. Jamil, não precisa explodir nesse momento. Agora, da vida Eu tô quase. Eu vim aqui. Eu vim aqui. Tô só segurando aqui. Não é exatamente sobre isso, mas como o próprio Jamil falou, eu já peguei o funcionário chorando muito, e ele foi ali fazer o acolhimento, entender o que estava acontecendo, entender se era algo que envolvia o condomínio, e a gente precisa acabar com esse entendimento de que, quando eu entro, isso todos nós, todos os trabalhadores, quando eu entro no trabalho, eu deixo os meus problemas pessoais lá de fora. Isso não existe, nós somos um ser integral, não dá para fazer. É lógico que a gente tende a evitar, a gente tenta focar, porque até a gente não vai conseguir resolver muitas vezes aquele problema pessoal em horário de trabalho, mas, né, a gente precisa entender que aquela pessoa ali, ela tá na baixa dela, porque ela tá com um problema pessoal. Então, a gente teve relatos desses, assim, né, no condomínio, obviamente sem identificar, mas que a funcionária falou: eu tenho me sentido tão melhor porque a partir dos treinamentos eu parei de chegar em casa e brigar com a minha família. O problema dela não era lá no condomínio. O condomínio era maravilhoso, estava tudo bem. Mas ela tinha um fator estressor importante que deixava ela estressada dentro da casa dela. Tá. Entendeu? E aí, ela estando bem em casa, ela não vai melhorar no trabalho? Com certeza vai. E quantos encontros você faz? Você, Então, no caso dele, é padrão ou depende do... Depende da demanda, tá? Então, o que eu posso dizer que foi o que foi apresentado lá e que eu gosto de apresentar. Eu tenho hoje 2 produtos, né? Que é o No Leme da Sua Mente, que ele faz uma questão de intervenção de inteligência emocional, de análise do estresse. A gente vai aprender a fazer regulação do estresse, a gente vai aprender a se comunicar, que a comunicação gera muito problema, né? E a gente vai entender um pouco mais essa questão do autoconhecimento. E aí, sabe qual é o benefício, Jamil, também? Enquanto a sua fala, eu fiquei pensando, a sua preocupação genuína de entender o que o outro, então, ele vai acabar depois, né, me pegando ali na curva, e eu fiz tanto por ele. Mas quando a gente tem esse treinamento envolvido, as pessoas, elas começam a entender a sua autorresponsabilidade no processo, né? E aí eu não vou dizer que a gente vai resolver isso, porque quem tem má intenção vai ter a má intenção. O síndico, o funcionário, a vizinha, o fornecedor. Quando a pessoa ela é má intencionada, ela está em todas as categorias, né? Não só no trabalhador. Então, quando a gente tem esse treinamento, a gente acaba tendo uma diminuição, porque quando vem esses estressores lá do condomínio, tem uma etapa do treinamento que vamos trazer os problemas reais para cá e vamos fazer simulações de reações melhores e adequadas para você, funcionário, também não se perder, né, na sua reação, na sua fala. E aí eles começam, então, a entender, principalmente, que muitas vezes o problema é do outro, não é dele. O outro está lá gritando do outro lado do interfone, né? Mas o problema é que o outro já está estressado com outras coisas, não é pessoal. Entendi. Isso já faz uma queda. Traz uma consciência para eles. Traz. Né? E aí, então, diminui esse tipo de comportamento. Agora, uma pergunta para os dois. Você participou desse processo? Como sentou para ouvir também? Foi avaliado? Ou você só supervisionou o trabalho dela? Porque a minha pergunta que eu quero fazer para os dois é a seguinte. E o síndico? O lado do síndico, o síndico entra nesse processo, o síndico tem proteção com relação a isso? O que é feito para o síndico? No nosso caso, nem uma coisa nem outra. Tá? Na verdade, assim, a gente não participa até para o só supervisiona.
Nem supervisora, na verdade, para o pessoal, depois ela me dá o feedback. Relatório. A devolutiva. A devolutiva no final, que nem no caso nosso lá, foram 8 encontros 8 Para começar, para por semana? a cada 15 dias. Isso. Tá. 2 horas de Então, encontro. Então foi feito o diagnóstico, foi feito os 8 encontros, foram feitos os 8 encontros. E aí eu fiz uma reunião, a gente fez uma reunião, a Marina fez uma reunião comigo, me mostrando, né, me dando feedback, na verdade, e, entre aspas, finalizando aquele processo. Aquele processo, entre aspas, está finalizado, né? E aí depende da gente ver como que a coisa anda. E aí, quando a gente conversou, e aí eu percebi que é o seguinte, não adianta eu fazer 8 encontros com eles e morrer o assunto. Ah. E o mês que vem, a coisa Até desanda. porque tem rotatividade também, né? De funcionário. Não é nem isso, na verdade. Os próprios funcionários gostaram Eles engajam. eles interagem, eles gostam, porque eles se reúnem em grupos. E eu falo que eles mesmos falam para mim, a gente se reúne em grupos. Eu não quero me reunir com o Silvério, porque só o Silvério fala. Entendi, Né? entendi. Então, eles têm muito isso. E aí nós fechamos, não sei o quê, Pacote. uma continuidade, onde todo mês ela faz um encontro com eles. Legal. Então, todo mês continua tendo um encontro. Eu não tenho, até para eles terem liberdade para poder falar o que eles quiserem, porque pode ser que eles queiram falar de mim. Entendeu? Então, tem todo esse processo. Ontem eu estava com um funcionário, né? Nos reunimos, entre aspas, eu ia praticamente demitir o cara. Eu levei a carta de demissão, né, de um outro condomínio. E sentamos e eu falei para ele, eu estou aqui em respeito a você, né? Eu com a síndica que trabalha comigo, estou aqui em respeito a você e eu quero ouvir de você. Ele está ruim. Ele falou, não, pô, eu respondo, vocês não me respondem, vocês não me dão... Então, tipo assim, eu deixei o cara também falar o que ele sente da gente. Tá. Né? Então isso é importante. E nesse condomínio a mesma coisa. É importante, ô Trovão, Uhum. é importante que eles também tenham, porque a gente tem muitas vezes essa percepção no dia a dia. A gente passa lá, eles brincam nesse condomínio que a gente chama de pai. Pai chegou, pai tá on, não sei o quê. Então eles brincam com isso. Então eu talvez não perceba muito. Então eu queria também que eles tivessem a oportunidade de poder falar, de poder expressar. E quem ia me dar esse feedback depois, ó, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, é ela, e foi o que aconteceu, na verdade. A gente faz um encontro uma vez por ano, ela falou, tem que fazer 2. E aí eles já estão falando lá para mim, falou assim, ó, diz que vai aumentar para 3? vai Então, aumentar dois. então você, no caso, decidiu fazer um produto que tem um acompanhamento. Sim. Mas se ele quisesse falar assim, eu só quero ficar legalizado aqui, eu quero fazer um diagnóstico, como que é? É porque faz parte da legalização, e aí não vai precisar ser comigo, mas faz parte da legalização um acompanhamento contínuo. Entende? Então, quando a gente fala que eu estou lá, né, por 2 horas, mensal ou a cada 15 dias, eu também estou dizendo que eu não estou indo lá fazer uma palestra, eu estou indo lá levar uma vivência. Porque não adianta eu levar saúde mental, ficar falando psicologuês. Aliás, esse é o meu discurso sempre que eu começo. Eu falo, gente, se por acaso eu falar algum psicologuês e vocês não entenderem, vocês me sinalizem, né? Porque a gente precisa tornar realmente público e acessível para todas as pessoas o que significa saúde mental. Então, não adianta eu te dar uma lista de coisas a fazer antes de dormir para você dormir melhor, se eu não te entregar realmente uma técnica prática para você conseguir fazer isso, mostrar para você que a relação de você usar o celular em determinado horário vai interferir no seu melhor funcionamento cerebral, entende? Não adianta eu ficar lá no blá 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 e eles não vivenciarem. Não adianta eu falar, olha, você não pode responder para o morador dessa forma. Tá, Marina, mas eu tô com raiva. O que eu faço com essa raiva que tá aqui dentro desse cara que me ofendeu, com essa pessoa que me ofendeu? É isso. Então, vamos vivenciar o que é essa raiva, por que ela tá em você, será que é só isso? Vamos promover, então, melhor um autoconhecimento para essas pessoas entenderem quais são as potências delas e trabalhar com melhores ferramentas, entende? Entendi. Então, é uma coisa que ela precisa ser contínua para ser efetiva. Entendi. Podemos manter só no papel e no documento? Pode.
Mas é um risco de bater a fiscalização lá, nossa, olha, mas foi identificado aqui que vocês têm um risco da questão da carga excessiva de trabalho. O que está sendo feito a respeito disso? Ou então do próprio assédio. O que vocês estão fazendo para evitar o assédio, né? O risco de assédio, né? O assédio que já... O risco de assédio entre os seus funcionários e as outras pessoas. A gente está colocando um mural com uma foto de funcionário do mês lá na Copa dos funcionários. O que isso vai mitigar o risco do assédio? Entendi. Antes de eu passar... O Jamil vai ser o cara que vai falar bem sobre isso. Em relação a isso, vai ter muito síndico. Eu falo porque eu vejo o próprio SPDA. A gente pega um laudo do SPDA, contratou a empresa do Silvério. O Silvério foi lá, fez um laudo, te entregou um laudo. A grande maioria dos síndicos nem abre esse laudo que você fez, porque você muitas vezes vai escrever naquele laudo lá do SPDA que a cordoalha tal, não sei o que, está danificada, você vai precisar arrumar. Você acha que fez o laudo da SPDA, que está tudo resolvido, mas lá dentro tem uma coisa que você precisa fazer. E se fizer só o diagnóstico, vai ser a mesma coisa. Você vai receber... Faz uma pesquisa, quantos síndicos abrem a PGR quando recebe o laudo da visita do pessoal que faz a PGR lá. Entendi. Por isso que é importante essa continuidade. Porém, nós como síndicos vamos ter dificuldade em condomínios que a gente estava falando. Tu tem lá uma portaria 24 horas e um zelador e um faxineiro, você vai ter dificuldade de implantar isso, porque vai ter um custo e o condomínio não vai aceitar, vai reclamar de você ter esse custo, vai querer que você faça só o que manda o figurino. Entendi. Certo, meu amigo? Antes de passar para o Eu Jamil... tô com a minha psicóloga aqui, eu tô no divã aqui do lado. Passar para o Jamil que está babando para falar ali, eu quero fazer duas perguntas para você. Essa primeira, por exemplo, vamos supor que o Jamil queira... me interessei, eu quero fazer isso. Você vai lá no condomínio dele, trocar uma ideia com ele, fazer um briefing, isso aí já é cobrado ou essa primeira entrevista não é cobrada? Não é cobrado. Eu não cobro. Tem gente que cobra? Não sei o trabalho dos outros. Tá, mas você não faz isso. Não. Tá, então você vai lá, marca com o Jamil e faz esse briefing com ele, esse levantamento todo. Uhum. A partir daí você dá um orçamento para ele, ele aprova, Uhum. e aí dura quanto tempo esse processo? Você falou que foram 8 encontros a cada 15 dias, 2 horas por encontro. Isso, por encontro. Foram 8 encontros, então, né? Durou aí em torno de 4 meses, né? Uhum. Aí vocês têm um feriado, alguma coisa. Entre esses encontros, nós temos também a reunião de devolutiva. Tem o dia de aplicação do diagnóstico, tem o dia da devolução desse diagnóstico, né? Então, uma com os funcionários, outra com a equipe gestora. Tem aquela reunião qualitativa para eu complementar o meu diagnóstico. Então, são 8 encontros mais 3 No reuniões, meio do processo, você tem né? encontro com ele ainda? Chegou a encontrar? Não foi necessário, Tá. mas pode haver essa necessidade. A gente prevê, sim, algumas reuniões de alinhamento que pode acontecer, é uma via de mão dupla. Ele também pode identificar algo. Marina, você percebeu isso no treinamento? Não, no treinamento não aconteceu nada, eles estavam bem. Nossa, não, mas aconteceu isso, Então, isso, aqui eu isso. estou fazendo conta. Se é maio, né? O prazo é maio? Uhum. Então, como são esses 8 encontros a cada 15 dias, já era para ter começado. O que eu entendo aí é uma interpretação minha, tá? Então, assim, o que já está acontecendo é que as empresas elas já são auditadas e os auditores do trabalho eles já podem fiscalizar. Então, se eles quiserem multar, eles já podem. Por quê? Porque isso já está preconizado desde lá de 2022 e etc. Então, a lei já está em vigor. O que teve adiamento foi a redação, tá? Então, foi a redação que foi adiada em 1 ano. Então, aí é uma interpretação minha. O que eu estou entendendo que está acontecendo é que os auditores podem fiscalizar e fazer uma ação educativa. Gente, ó... Tipo conscientização. De conscientização, porque é sabido. A gente sabe que não vai ter um estalinho, né? E as coisas vão mudar. Não vai. Não existe a possibilidade de revogar por ano que vem de novo, não. Isso... No Brasil? a gente... Tudo é possível. É isso que eu estou dizendo. Assim, as pessoas estão achando que a lei foi adiada, mas ela não foi adiada. O que foi adiado foi a redação. A lei já está em vigor.
né? E isso também palavras de Ana Luísa Orcades, que é chefe de fiscalização do trabalho do Rio de Janeiro. Não sou eu, tá? Então, maravilhosa, inclusive, sigam, porque eu aprendo muito com ela. Legal. Agora, Jamil, o que fez com que eu quisesse te trazer aqui com urgência foi quando você falou comigo, na nossa conversa, que você disse: e o síndico? Quem defende o síndico? Então eu queria que você falasse, eu queria que você realmente, porque muitos síndicos vão assistir esse episódio, e aqui você tá agora aqui você tá como se fosse toda essa galera aqui dentro dessa sala falando. Eu queria que você falasse, porque eu sou novo no mercado condominial ainda, embora tenha 25 anos no mundo corporativo, no mercado condominial só 2 anos, então eu não conheço nada ainda. Eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Mas você tem. Então eu queria que você falasse. Pode descer o bambu. Jamil, antes de tu começar, nem o Condotal que se liga para nós. Nosso copo de água tá vazio. Acabou, vou lá. Você viu? Nem o Condotal com... Você já viu que eu tô tremendo, cara. Você já viu que eu tô tremendo, cara. A boca tá seca, o copo tá tremendo. O copo do Jamil tá vazio. Vamos lá. Meu Deus do céu, fale. Vamos lá. Isso é um assim, passional. Tá vendo? O que acontece? Uma das coisas que há um tempo atrás eu relutava em ter um nome de raiz, né? Foi o Valmor que inventou isso. Depois eu entendi e até usei esse bordão, porque o que a gente fala? A minha vivência não são de cursos, não são de palestras, não são de coaching, não são de eventos. É o dia a dia que eu vivo. Então eu já trabalhei 7 anos no Plano Par, que era o plano de arrendamento residencial do Fernando Henrique Cardoso, que depois virou Minha Casa Minha Vida com Lula, com a Dilma. Trabalhar com esse público não era fácil, porque era gente que saía da favela, do cortiço, e ia morar em condomínio, ele não sabia nem o que era cota condominial. Dei muita palestra em ONGs explicando como é que isso funcionava, porque o filho quebrava lá o playground e o pai falava, não, é nosso. Não é. É uma coisa coletiva. Hoje, existem muitos condomínios em São Paulo, em Santos também. Mas nós sabemos a diferença de um condomínio de alto, médio e baixo padrão. Tá. Hoje nós temos outro diferencial, muitos condomínios com pessoas de idade. Eu tive numa assembleia uma senhora de 80 anos, ela foi síndica, mandou embora uma funcionária porque a ofendeu. Um rapaz que gostava dela foi lá dentro da assembleia, apontou o dedo numa senhora de 80 anos e ficava gritando com ela. A senhora que mandou embora, não chamava nem de senhora, chamava de você. Uhum. Eu fui obrigado a parar a assembleia e dizer para ela, a senhora quer abrir um processo contra ela, nós chamamos a polícia agora, porque existe uma lei para idoso. Uhum. Na verdade, existe 2 tipos de idoso, né? Que chega até os 65 anos, que é a minha faixa etária, e tem aquele que já ultrapassou dos 80. Então nós não podemos, hoje veja bem, é o lado psicológico que você fala. Hoje o pessoal anda muito, aí é o campo de vocês, e aí se ele concordar comigo, você vai ver que é um filme que vai passar na sua cabeça. O mundo hoje, todos os moradores estão estressados já o dia a dia. Nós, que nem você falou, às vezes a pessoa está com um problema dentro da casa dela e leva para o trabalho. O nosso caso é diferente. A gente está bem em casa, chega no trabalho, leva o problema do trabalho para dentro de casa. Quantos síndicos amigos meus estão com tarja preta para dormir? Quantos amigos meus já se separaram da esposa, estão no 2º, 3º casamento por causa da profissão? Quantos amigos meus não falam com os filhos porque os filhos não viu o filho crescer porque trabalho? Hoje a gente tem o WhatsApp, mas eu sou do tempo que funcionava o telefone. Quando veio o Nextel, então, virou um inferno. Você não dormia. Toda hora, que AP. Era aquela coisa de portaria, aquela coisa toda. Então, hoje, eu falo assim, hoje eu tive que fazer, eu uso uma metodologia de trabalho meu que é assim, cada condomínio tem sua particularidade. Uhum. Se eu pego um avião, tem que ser piloto. Se eu pego um navio, tem que ser comandante. Se eu pego um ônibus, eu tenho que ser motorista. Uhum. Tá? Só que nós temos que estar preparados de uma tal maneira que todo síndico é técnico de futebol, ele tem que ter o times dos sonhos. O problema é que você tem o times dos sonhos. Como é que você vai reunir Neymar
Romário, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno e Gabigol no mesmo time. Os caras não se falam. Eles acham que um é melhor que o outro. É a mesma coisa o funcionário. Você pega uma portaria de 3 funcionários, eu sempre falo para eles, portaria é o segundo ambiente de trabalho de vocês, mantém isso aqui limpinho. Eu brinco até com isso. Imagina a dona Marina chegar aí, ó, a psicóloga Marina vai chegar toda bonitona, cheirosa, vai precisar usar o interfone tá tudo ceboso, sujo, né? Gente, vamos deixar limpinho. Ou então o seu Silvério lá que é bacana com vocês, aí vai precisar usar o banheiro de vocês, tá tudo sujo. Isso é a segunda casa de vocês. Uhum. Eu sempre trabalho isso, mas aí tem sempre aquilo. Ó, esse cara é porco. O da noite come pizza, deixa sujeira pro da manhã limpar. Entendeu? Então, quando você começa a trabalhar isso, trabalhar esse emocional deles, o que menos importa pro condomínio é o trabalho árduo que a gente tem. E no fim, o seu emocional fica abalado e ninguém olha para ele. É esse ponto que eu queria chegar. Quem vai olhar pra gente? Vamos fazer a NR1 e meio? É uma vez por mês você tá lá no condomínio. Não entra nesse negócio, Daniel? Então, é um ponto sensível, né, Silvério? Porque, como o Walter comentou, eu não entrei para deixar eles à vontade, porque eles realmente podem acabar falando do gestor, né? Não foi o caso lá, mas acontecem, existem os conflitos, né? Um ponto que a gente trabalha é justamente a não personalização desses conflitos, entender que são fatos, enfim. Mas eu entendo também que o síndico, principalmente o síndico profissional, ele é o empresário, né? Do seu próprio negócio. Então, eu estou entendendo que a categoria precisa, né, desenvolver estratégias. Aí fica uma ideia de você desenvolver um produto para o síndico. Né? Vou Você fazer quer ver? grupo só de síndicos. Você quer ver? Me desculpe o corte. A gente escuta muitos outros falar. Eventos para o síndico. Não é isso? Esse ano, então, teve de evento até dizer chega. Eu acho que eu fui nos 30. Evento para o síndico. Você chega lá, tem um chopinho para nós, um salgadinho. Tem alguma coisa para nós? Não. Tem palestra para vender não sei o quê, tem stand para fazer não sei o quê, aquele é meu parceiro, o cara é bom, é só para vendas. Então ninguém faz um... O síndico, ele é o quê? Ele é um cara visto para negócio. A partir do momento que você assinou o contrato, a coisa muda. Entendi. Não, aqui você está falando com um homem, fio do bigode, você está falando com um cara responsável. E aí? Não tem isso. Hoje, na verdade, a gente até conversou no podcast anterior, nós, né, o síndico, ele precisa entender os seus limites, na verdade. A gente vinha conversando no carro sobre essa coisa da quantidade de condomínios, quantos condomínios você tem, quantos condomínios você suporta, né? O síndico precisa trazer pessoas para trabalhar com ele, para dividir um pouco essa situação. Quando eu falei que eu sentei lá com o rapaz para a gente conversar, o zelador, eu levei a síndica que trabalha comigo. E eu preciso de uma síndica comigo no condomínio, uma pessoa também de experiência, para a gente dividir aquilo até na conversa, até no desabafo. Sim. Né? Esses dias eu estava no escritório, me ligou um conselheiro, tipo 8 e pouco da noite. E aí ele começou a conversar comigo, não, volta não sei o quê, porque vai ter eleição e tal, não quero te atrapalhar, e ficou conversando. Quando ele acabou, a primeira coisa que eu fiz é ligar para a síndica que trabalha comigo naquele prédio, para a gente conversar, para que eu converse com ela, para que eu compartilhe aquilo que aconteceu naquela conversa de telefone, para quando eu for embora para casa, eu nem levar aquilo na minha cabeça, né? Tipo assim, eu já botei aquilo para fora. Não foi o caso de nada assim, mas quando você tem reuniões de conselho, você precisar de um outro síndico junto com você para dividir aquela tensão ali, às vezes, alguém, eu não sei se foi a Marina ou se foi o Jamil, todo mundo conhece de tudo, né? Os moradores conhecem de tudo, sabem de tudo. Você, como síndico que estudou, que participa de eventos, que faz curso, não sei o quê, que faz certificado, não conhece de nada. Pelo que eu entendi, o síndico não tem direito nem de tirar férias, né? Não, o síndico o síndico não tem direito, ele só tem deveres. Só. A grande verdade é essa, nós não temos direito a nada. Se eu chego agora em dezembro, todo mundo tirou 5 dias para descansar, uma semaninha, todo mundo relaxou, né? Tá todo mundo legal. Se não houve nenhum colega nosso que fala assim, tirei 5 dias. Se eu chegar hoje, falar, vou tirar 5 dias para descansar, cai o mundo. Entendeu? O prédio não anda, ninguém faz nada porque precisa dele lá.
Aí quando você chega, aquilo que você Então, fala, aí você o cara vê, não sabe de eu estou nada. aqui pensando no risco psicossocial, esgotamento mental, né? Burnout, Sim, assédio moral, sim. beleza, tudo isso aí. Mas assim, o primeiro que passa por isso é o síndico. Não. Olha só. Assédio. E ele Quando tem você que cuidar fala, dos olha, filhos dele, que são assédio moral, quando você fala de assédio moral, tá? Quando você fala de assédio moral. Eu tive vários casos assim, a pessoa chega embriagada. Aí, você que é o síndico? Sou. Eu tô ligado. Eu trabalho em concessionária de carro, eu tô ligado que todo síndico quer trazer sua equipe. Por isso você tá mandando todo mundo embora. Você não mandou ninguém embora. Você não mudou nada. Primeira, pergunta se alguém pega a previsão orçamentária e olha que o condomínio estava falido, com a gestão do cara aqui, o condomínio, pô, tá legal. Ninguém olha isso. Olha se você trocar uma peça. Entendi. Nossa, aí a coisa acontece. E o pior de tudo é assim. O morador defende o funcionário da limpeza porque é parceiro dele que limpa lá em frente a portinha dele e dá um trato. Muitas vezes dentro de casa. Exato. Muitas vezes Não dentro pode, de casa tá? dele. Acontece. Não. Deu um trato lá, limpou. E essa funcionária, infelizmente, a gente vai dispensá-la. Por algum motivo. Ela tá limpando a casa da moradora, mas não tá limpando o prédio. Exato. Você adora ela, você ama ela, a melhor funcionária que tem. Te dá o direito de você chegar na minha sala e falar assim, olha, eu vou te processar, porque você está criando uma pressão psicológica em cima do funcionário. Eu venho no prédio 2 vezes por semana, fico 2, 3 horas no máximo, como é que eu vou criar pressão psicológica em cima do funcionário? Nem ligo para ele, porque eu tenho um zelador ou eu tenho um líder, eu vou conversar com o líder e com o zelador. Ele que está o dia a dia com a funcionária ali, não sou eu. Tá. Para dar o término para você. Lembrei de um negócio. Para dar o término para vocês. A pessoa chegou, Isso aqui tá muito bom. né, falou que ia levantar um processo. Que muito acontece isso, certo? É aquilo que eu falei. Quando você chega perante o juiz já olha você como síndico. Nessas horas todo mundo enxerga você grandão. Cara formado, especialista, estuda, cara que tá ali. Aí o cara te xingou, o cara tá lá. Aí vem um advogado e fala assim, olha, Letícia, primeiramente a gente queria pedir desculpa ali pro seu Jamil, que no dia que o seu Silvério xingou ele, ofendeu ele, a gente queria pedir desculpa, mas é que o seu Jamil cria uma pressão tão grande em cima do seu Silvério, no dia a dia, que o senhor sabe, né? O seu Silvério é um cara pequeno, e o seu Jamil já é um cara formado, é um cara, né? O senhor vê nas redes sociais aí, vai em podcast do Silvério Freitas, tá sempre com a dona Marina lá, o cara é famoso, aquele negócio todo. O juiz já olha assim pra você e fala assim, ó, Jamil, vamos fazer o seguinte, vamos deixar pra lá isso aí, se você for o acusado, você tá ferrado, você já perdeu. Já perdeu. Agora, se você for o cara que tá processando, o juiz já chama pra uma conciliação amigável. Agora, para eu não perder aqui, ver aqui Isso é o término, se você Tá, me permite. fala. Sabe quantas vezes, segunda e terça-feira, eu andei naquela praia, eu moro ali no Canal 5, eu andei na praia do Canal 5 sozinho, e não tenho vergonha nenhuma de falar, chorando de raiva. Porque o que a gente mais tem nessa profissão são falsidades. O que tem conselheiro batendo nas tuas costas e depois fazendo abaixo-assinado para você, para te tirar. O que tem de funcionário que você ajuda, que nem eu ajudei, fazendo para te tirar. Eu renunciei 2 condomínios e estou para renunciar o 3º por causa disso. Porque não dá, cara. Como é que eu vou olhar para minha neta de 1 ano, que é a CEO da minha empresa, que você sabe, que você conhece por foto, como é que eu vou brincar com a Renata, 1 aninho, ela toda contente, vem ali e tal. O meu filho já olha pra minha cara e já sabe como é que é. Eu sei. Sabe o que eu tive que escutar do meu filho, e isso emocionalmente me machuca muito? Se for pra você vir em casa brincar com ela, com problema de prédio, você não venha. Isso é uma porrada para um pai. É verdade. E como é que a gente faz? A gente está falando de cuidar de funcionário, a gente fala de cuidar do nosso produto, que é o morador. Ninguém olha a previsão orçamentária que está lá. Eu peguei prédio falido que hoje tem 120, 130 mil em caixa, todas as contas pagas. Sabe o que eu faço para o meu emocional? Eu olho no meu trabalho. Bom, minha função é fazer as contas, minha função é deixar tudo certinho, para que se alguém falar alguma coisa, eu não tenho o que falar. A única coisa que eu vou fazer... Não, o que eu faço? Eu pego tudo aquilo que está direitinho. Gente, ó, o que eu tinha para falar e mostrar para vocês está aqui.
tudo certinho, e aqui está a minha rescisão. Eu não trabalho dessa forma. Ponto. É uma forma que eu consigo sair bem, porque mexe com a gente, não é fácil. É que vocês, desculpa, agora, se o meu colega, é que vocês moram no mesmo prédio. Tirando ele como síndico... Não, eu fui síndico lá no prédio. Não, sim. Tirando você que mora no mesmo prédio que você é síndico. Quantos síndicos você, Marina, como psicóloga, se reúne todo mês? Não. É por isso que eu falo, quando a gente senta aqui, as histórias parecem que é a mesma. Você vê, a gente se viu uma vez só, a gente começou a falar uma coisa que você já lembrou de um prédio lá de Santo André, porque assim, então, o lado emocional nosso, eu não tenho o direito de ficar estressado, eu não tenho o direito de ficar chateado, eu tenho que sorrir para brincar com a minha neta. Isso quando você fica sozinho, cara, que tu senta naquele teu sofá, põe aquela meia luz, liga aquela musiquinha dos anos da nossa época. Você é obrigado a pegar a garrafinha de uísque, não tem outro jeito. Ou seu vinhozinho. Não vou muito longe antes até de tu fazer a tua pergunta para a Marina e corroborando com tudo aquilo que o Jamil, assinando embaixo tudo aquilo que o Jamil falou. Eu fui viajar no navio, fiquei 5 dias no navio. Tá. Eu sou obrigado a comprar o pacote na internet, além de eu deixar uma síndica aqui nos meus prédios, eu não tenho direito a férias. Eu tenho em todos os condomínios que eu trabalho, eu tenho outros síndicos junto comigo. Sim. Tá? Eu abri mão de ganhar dinheiro para ter mais paz. Tá? Então, na verdade, em todos os prédios eu tenho outros síndicos comigo. Mesmo assim, eu fiquei 5 dias no navio, eu assinei o pacote de internet, gastei R$600 de internet dentro do navio, para que eu consiga continuar conversando, não com o morador, com nada, mas continuar conversando com a minha equipe. Sim, supervisionando. E não postei uma foto na rede social. Se nada. posta... Absolutamente nada. Porque se posta, olha lá, o síndico está passeando, está não sei o quê. Eu fui síndico do meu prédio e, na época, troquei a empresa de elevadores por indicação de um morador. O morador chegou, não, pô, conheça, não sei o quê. Eu troquei. A síndica que me sucedeu falou que o cara do elevador pagou a minha viagem para Disney na época. E aí eu até na época falei na Assembleia, eu falei assim, tem um monte de gente ali que não foi síndico. Vamos aproveitar. E aí? E aí? Que já tem lá? Já foi para Disney. A minha esposa saiu de férias do hospital, foi viajar ontem sozinha. Eu estou em casa sozinho. E aí lembrei dele do vinho, porque ontem para mim dormir eu tomei 2 taças de vinho, senão eu não durmo. A gente brinca aqui, olha, a gente brinca e dá risada. Foi intencional isso. A gente brinca e dá risada, mas o que ele está falando é verdade. A minha esposa trabalha na prefeitura na área de educação. Eu não consigo conciliar minhas férias com ela. Também. Eu não consigo, ela é diretora de escola, eu não consigo entrar no ritmo dela. Meu enteado agora passou na Federal de Fortaleza, e ela vai lá ver a casa para ele e tal. A gente podia aproveitar esses 5 dias, dar uma semaninha, dar uma descansada. Mas se eu fizer isso, é aquilo que você falou. Você não pode postar que você está na praia ali, puta, que é uma delícia. Você não pode postar que você está tomando um sol, tomando uma caipirinha. Você não pode fazer. Quer dizer, isso, para nós, você não vive. Você encurta a sua vida. E não adianta. Se você chegar e falar, eu quero que se dane, você vai perder prédio e vai escutar essa gracinha. Entendi. Entendeu? Eu não pude. Olha só, uma coisa que aconteceu comigo. Eu cheguei uma hora que eu falei assim, pô, não é possível. Eu troquei de um celular, comprei um celularzinho melhor, e na mesa de reunião do conselho eu coloquei o celular que nem a gente está fazendo aqui. Celular novo, seja meu, né? Qual que é esse aí? Tal. Bom, né? Carinho, né? De fato, não é barato, mas eu preciso por causa da profissão, é um celular que me atende bem e tal. Os parceiros do lado, né? Eu olhei para ele e falei, não entendi. Não, você entendeu? Eu falei, não entendi não. Fala pra mim. Explica pra mim. Falei pra ele, porque com meu limão eu faço uma limonada. Eu não faço laranjada. E 2, eu sou um limão. Eu posso ser azedo como eu posso ser uma limonada suíça. Só depende de você. Então hoje nós não temos proteção nenhuma, a não ser o quê? Nós olharmos para dentro de nós
e auto nos defender. Sim. Pontar o dedão e falar, irmão, você quer, você não quer, um abraço. Então Sim. pega a minha profissão, meu contrato vai até tal, se não der, que nem eu tô entregando um prédio na Baixada por causa disso. Falsidade, ruindade, pessoas falsas, pessoas mentirosas, pessoas que crescem na vida pisando nos outros, que é o nosso métier do dia a dia, sabe? E por que a gente não procura um psicólogo? Porque eu vou viver mais dentro do seu consultório do que dentro dos condomínios. Porque cada vez que eu visito um consultório é condomínio, perdão. Condomínio é que nem um Kinder Ovo. A gente abre e tem uma surpresa. Quando você pensa que tá tudo ok, você vira as costas que tá tudo ok, você não chega na sua casa, tá lá. Tu vê, a Marina é testemunha porque a gente estava conversando ali com o Rafa. Eu não tinha conversado com o Jamil ainda, eu tinha acabado de falar. A gente acha que aquele condomínio tá mil maravilhas, de repente capota alguma coisa ali. E assim. tira de perna pro ar. Eu ia falar, a gente está chegando no finalmente aí, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Eu já fiz muita pesquisa de clima em empresa, né, quando eu era da indústria farmacêutica. E quando você senta com os funcionários para conversar, obviamente, quando tem alguém de fora, alguém que é de fora, eles acabam se abrindo mais, expondo mais a vida deles e tal. E eu acredito que eles devem contar coisas que acontecem, não só dos moradores que tratam mal ou outros colegas, mas até do próprio síndico. Como que é o teu trabalho com relação a dar essa devolutiva para o síndico? Como que você faz com relação a isso? A gente precisa entender que falar de saúde mental também vai envolver conversas difíceis, né? Principalmente quando a gente ainda está no momento da saúde mental, que hoje a gente já se fala, né? O Jamil hoje pode dizer que, né, que consegue chorar, né? E isso tornar público numa geração onde o homem não chora porque é fraqueza. Então a gente tem uma explosão de coisas ainda a cuidar disso, né? Então vai envolver também conversas difíceis. E eu preciso dizer também que a norma, ela não visa só as responsabilidades do empregador, mas também do empregado. O empregado também é envolvido, e aí por isso que eu digo que nas nossas capacitações, a gente envolve a autorresponsabilidade das pessoas, né? E isso faz a diferença para que não se entre no vitimismo. E agora é aquilo, a empresa, né, ela fez tudo o que estava ao alcance dela para fazer um feedback bem estruturado, uma recuperação, uma chance, uma readequação conforme também possíveis necessidades desse trabalhador. O cara não quer jogar o jogo, aí eu te pergunto, por que você está mantendo esse peão, né? Peão no sentido de jogo, no teu jogo? Por quê? Posso responder? Claro. Desculpa. Aí você me ajuda. Tem muitos prédios que a gente pega lá, você entra, tá lá o peão, esse peão que você fala, porteiro tem 20 anos lá. Você vai pegar todas as irregularidades dele e passar para mim. Eu vou chamar o conselho, psicóloga Marina, detectou tudo isso aqui. Por que nós estamos com esse cidadão? Sendo que eu tenho aí 30 moradores falando dele. Sabe o que ela vai falar para mim? Eu respondo assim. A gente ama ele. Ele é bonzinho. Olha só que eu já escutei. Vai custar caro. Olha, eu me responsabilizo. Eu me responsabilizo. Vou falar com ele, seu Jamil. O senhor pode deixar, ele me escuta. Eu vou chamar ele na minha casa. Ele me escuta. Eu costumo dizer, não tenho medo de falar isso. Não tenho porquê, porque a vida é minha. Então, se eu não falar, não botar pra fora, que nem eu falei aqui, choram lá na praia, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Por quê? Porque o que acontece? Se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. A verdade é essa, começa por aí. E a minha esposa não pode pagar por um erro do trabalho meu. Eu estou no segundo casamento, o primeiro penalizei muito por isso. Meu filho eu não vi crescer. Meu filho teve câncer com 17 anos. Eu me culpei muito. Você sabe a minha história. Sim. Então, o que eu fiz? Eu procurei fazer de uma forma que ficasse estável e confortável para mim. Para mim poder desenvolver um bom trabalho para você, eu tenho que estar bem. E eu falo isso com todas as letras. Funcionário orgânico, antigo em condomínio, é poupança ao contrário. Você não manda ele embora hoje, você falou todos os problemas aqui.
Expliquei para os conselhos aqui. Os conselhos, não, ele é bonzinho, ele vai ficar mais 5, 10, e daí que você não vai conseguir mandar mesmo. E ele manda e desmanda. Então, síndicos que estão nos escutando, tem vários colegas nossos, passam por isso. Não é um, não é dois, não é três. Você fica aqui 10 anos você vai escutar isso. Mas aí aquele ponto que o Walter falou, e você também já se colocou, então é uma análise, assim, de vocês, enquanto empreendedores, também entenderem, eu quero esse cliente, Sim. né? O quanto esse cliente também está agregando no meu negócio e na minha saúde. Que há momentos que você tem que demitir o cliente. Não, é o que eu disse, Tá acabando com a sua é o saúde que eu vou mental. fazer essa semana por causa disso. Né? Por causa disso. Então, realmente precisa. Então, assim, envolveu, você fez tudo o que estava ao seu alcance e entendeu que aquele público também não quer mais jogar junto, a sua saúde mental não pode valer esse preço, né? Então, por causa disso, por uma longevidade, por um casamento, por netos, por filhos, que, né, todos nós temos direito a conviver e precisamos disso também. Então, enquanto síndicos empresários, vocês precisam fazer a sua própria autoanálise de risco psicossocial dos negócios de vocês e buscar, sim, apoio. Né? Você falou assim, eu vou estar no seu consultório tantas vezes na semana. Pode ser que comece dessa forma, mas eu já acompanhei algumas pessoas com burnout. E sim, é intenso, começa dessa forma, mas esse mês mesmo a gente está celebrando a alta de uma paciente, né? É o Janeiro Branco, né? Temos, sim, com certeza, é o Janeiro Branco, mas nesse processo de uma pessoa que esteve num burnout assim, muito violento, né? Trabalhadora de ramo de comércio, violentíssimo, violentíssimo, e hoje está plenamente recuperada, né? Mas ela enquanto funcionária. Então, vocês, enquanto empresários, precisam analisar o alto risco, né? O próprio risco de vocês. Se a gente for levar o pé da letra, a gente não pega prédio nenhum. Não, mas eu vou até dar um exemplo, até em cima disso, tanto que o Jamil e a Marina falaram. Porque assim, eu tive um condomínio, e a gente vinha conversando isso no carro, que quando eu entrei eram todos funcionários próprios, todos orgânicos, todos antigos. Tá? Só que eu entrei já na entrevista com uma missão, porque houve lá um problema, não vem ao caso, e já entrei com a missão de fazer essa avaliação. E aí nós começamos, todos foram, só o zelador que ficou, o resto foram todos demitidos, mas tudo foi pontualmente com a Assembleia. Então, com a Assembleia, vamos tirar esse, com a Assembleia, vamos tirar aquele. O primeiro, tá? O cara está lá desde a construção, o prédio tem mais de 25 anos. Aí, a Assembleia decidiu, vamos mandar embora. Tá ok. Raridade isso, hein? Então, aí o cara foi mandado embora. No dia seguinte, a administradora me ligou. Veio um rapaz aqui, um senhor, tal, com abaixo-assinado para cancelar a demissão do fulano. Aí, ó. E aí eu quero saber o que eu faço. Né? Aí eu falo, não, mantém a demissão, foi decidido na Assembleia. Logo depois, tivemos a Assembleia de final de mandato. Tipo, um mês depois. Aí... porque eu entrei só para cumprir a primeira parte do mandato do síndico anterior. Aí eu peguei na Assembleia e o cara falou assim, um presidente lá, e aí, Walter, vai continuar? Eu falei, depende. Aí ele falou assim, depende, porque aí entra naquilo que a Marina falou. Eu falei, depende do quê? Eu falei, eu fiz uma Assembleia aqui. Primeiro, fizemos uma reunião com o Conselho, para saber se teríamos uma Assembleia. O Conselho falou, não, eu quero que isso... porque eu não demito ninguém. Eu botei lá os números, foram vocês que decidiram. Fizemos uma Assembleia, apresentei os números. Vocês decidiram mandar o fulano embora. No dia seguinte, tem um abaixo-assinado no condomínio para mim readmitir um cara que oficialmente ele não estava demitido ainda porque não tinha sido pago a rescisão. Para admitir o cara, eu trabalho num condomínio desse. Eu prefiro não fazer. Verdade. Tanto que esse cara que fez... ele tinha procurações suficientes maior do que todos os presentes que estavam na Assembleia. Ou seja, ele mandaria na Assembleia. Aí o pessoal que estava na Assembleia, não, a história não foi bem essa, por isso que o pessoal assinou o abaixo-assinado, o pessoal não sabia o que estava fazendo. Tanto que uma moça falou, eu vim aqui por causa disso, porque me contaram uma história diferente. Chegou lá, o pessoal chegou, botou ele na parede, eu acabei sendo reeleito, e falou, engole as tuas procurações aí e tal, não sei o quê. E ficou. Agora você veja bem, essa situação toda, agora vamos focar na Marina aqui. Como é que fica a cabeça dele?
para trabalhar nesse condomínio. Completa é um Sim. risco. Né? É assim, a gente. absurdo, E o sim. pior não é assim. Passa por um risco, Quando você pode- volta para casa, a coisa que você quer fazer é se trancar no escritório, quarto, Isolar, sala, né? se isolar. E a primeira coisa é que a tua esposa se preocupa tanto, os filhos se preocupam tanto, que eles vêm perguntar. E se você fala assim, ó, não quero falar com ninguém, pô, você está sendo tão injusto que tem mulher ainda que fala, olha, não traga problema para casa. Mas tem mulher que não, que fica calada, o filho fica calado. Então você prejudica a sua família É. por causa desse negócio lá fora. Hoje eu faço até diferente. Quando tem alguma coisa errada, alguma coisa ruim que me acontece, qualquer coisa, eu não vou para casa. Eu chego em casa de madrugada. Eu fico na rua, tentando conversar com alguém ou até mesmo sozinho. Para quê? Para a adrenalina baixar, eu digerir aquilo, que não é fácil. Isso aqui dava conversa. Meu Deus. Na verdade, a gente está sinalizando um assunto que ele vai ter uma continuidade. E sabe muito- quando que eu resolvi? E eu até falei no outro podcast, na verdade, que eu sou síndico ainda por causa da minha esposa, né? E me tornei síndico e sou síndico por causa da minha esposa, pelo apoio que eu tenho dela. E eu resolvi, na verdade, ganhar pouco e ter mais tranquilidade quando eu estava uma vez eu em casa, dando comida pro meu filho, na cadeirinha ainda. Meu filho jogou um bagulho, eu peguei o negócio e joguei longe. Com todo mundo. E é uma coisa. Tava só eu e ele, aí não. Você fica sério. Não, é uma Ele coisa olhou assim, pra mim instinto, assim, né? Aí eu falei assim, pô, o que que eu tô fazendo? Não é condômino, não é funcionário, Entendeu? não é colaborador, é meu Isso, filho. Eu peguei ele derrubou um bagulho, eu peguei e joguei longe. E eu tava dando comida para ele. Né? Eu falei assim, pô, o que que eu tô fazendo? Eu falei, eles não têm culpa do que eu passo lá Verdade. fora. E aí eu peguei e falei, reduzi o número de condomínios praticamente pela metade, trouxe pessoas para trabalhar comigo. Hoje eu tenho uma pessoa que atende todas as minhas. Vocês sabem disso, quando vocês me mandam Sim. mensagem, ela não sou eu que respondo. Uhum. Tá? De vez em quando só que eu pego, porque eu tenho uma pessoa lá das 8 às 17 respondendo as minhas mensagens. Procurei fazer coisas que diminuíssem o atendimento com o morador, coloquei pessoas no condomínio, onde você ganha menos, mas você tem mais paz, mais sossego. Acho que é importante dizer que você talvez ganhe menos dinheiro, mas você ganha. Ah, com Não, você ganha certeza. muito mais, não tenha dúvida. Sim. Não tenha dúvida. Na questão financeira. E a gente, levantou. e a gente, quando ganha dinheiro, a gente compra os filhos e a esposa com presente. Que é a pior coisa que Ou você tem. pode comprar as tarjas pretas também. É É verdade. verdade. Sim. Eu preferi, então eu optei certo, comprei presente. Assim, olha, sem demagogia, esse aqui foi um dos melhores, assim, se não o melhor episódio que nós gravamos aqui. Por quê? Porque ele tem tudo a ver com o DNA do Condotalks, que é não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, a princípio, eu não tinha conversado com o Jamil ainda, a gente só ia falar mesmo da NR1 e da experiência do Walter com o seu trabalho. Mas quando o Jamil falou isso para mim, cara, acendeu uma luz na minha cabeça. A gente conversou bastante. Esse é um assunto que ainda tem muito ainda que ser feito, Sim. mas assim, eu estou muito feliz por a gente levantar isso aqui, porque o Condotalks ele tem um foco mais na saúde emocional. E eu estou muito feliz de receber vocês aqui. Antes de a gente finalizar, vocês se despedirem, eu queria que você aproveitasse aquela câmera ali e você falasse como os síndicos te encontram, de que maneira eles podem acessar você, Uhum. porque agora pode ter certeza que você vai ser muito mais procurado do que já é. Ai, que Fica à bom, vontade. que bom. Bom, vocês podem me encontrar facilmente pelo Instagram, no @marinaraja, RAJA. Lá tem todos os meus contatos e no direct é aberto também, vocês me encontram. E já agradecer também essa oportunidade, como eu disse no começo, falar de saúde mental é uma oportunidade que a gente não pode perder de jeito nenhum. E viemos falar de NR1, que fala de várias coisas, entre elas a saúde mental do trabalhador. E a gente está aqui diante de trabalhadores da gestão condominial, né? E que ficou nítido o quanto a síndica e o síndico precisam cuidar da sua saúde mental para fazer proveito, né, de tanto trabalho, de tanto esforço que vocês debruçam aí para administrar os condomínios. Então, acho que a gente precisa levar tudo isso para assembleias, para reuniões de conselhos, para que os síndicos e síndicas consigam se unir para ter melhor esse respaldo coletivo, né? E você também está aberta
vir aqui, trabalhar aqui para São Paulo também, ou é só Santos e Baixada? Atendo principalmente a Baixada, porque hoje eu também divido, né, o meu tempo com o consultório e os atendimentos individuais, mas a gente, tendo agenda, a gente encaixa. São Paulo para a gente é um pulo, né? Uhum. Existe possibilidade de fazer atividade, algumas, né, partes remotas, embora eu aprecie bem mais o presencial, mas a gente consegue sim fazer esses atendimentos, essas orientações, né, consultoria. Eu não trabalho sozinha também, isso que o Walter falou é importantíssimo. A gente não deve trabalhar sozinha, então eu tenho a Helena Caires, que é outra psicóloga que trabalha comigo, tenho a Larissa, que também é uma psicóloga, e tenho a Natália Auão, que é gestora de desenvolvimento de lideranças, então que pode colaborar com síndicos também nessas compreensões de gestão e administração de pessoas. Então, a gente faz uma equipe bacana aí para atender as necessidades das pessoas, os seus negócios e principalmente melhorar as relações. Muito bom. Suas considerações finais. Olhe para aquela câmera da verdade. Olhe para a câmera da verdade. Fale. Você quer mesmo que eu fale? Fala o que você quiser. Eu pus um apelido no Jamil. Posso colocar um apelido que eu Por favor. Limão. Limão. Ele é um limão. Só que eu posso fazer uma limonada suíça ou pode E no ir limão, azedo. dificilmente ele pega bicho, né? Bicho é mais na goiaba, mas no limão não pega. Foi por isso que intencionalmente eu trouxe o Jamil, porque ele fala realmente aquilo que São as dores, né? Do dia a dia nosso, né? Eu acho que assim, o meio hoje falam que se fazem tanta coisa para síndico, né? Que nem eu falei, eventos e tudo mais, mas ninguém se preocupa com o síndico em si. Eu não vejo, por exemplo, um espaço maravilhoso que nós temos aqui, o cara chegar um dia e falar assim, vamos fazer uma tarde aqui, pessoal, uma sexta-feira, um happy hour, pessoal, só jogar conversa fora. É a história de cuidar de quem cuida. Exato, né? entendeu? A gente não tem isso, as pessoas chamam a gente ou para escutar alguma coisa ou para vender alguma coisa, né? Olha esse feedback. Ou para enfiar alguma coisa nele, norma, regra, você tem que fazer, porque é isso, que é aquilo. Então é assim, que o Walter falou. Você vê, você usou uma particularidade sua com o teu filho. Eu usei a minha com a minha neta. Então é assim, dói isso pra gente, porque o tempo tá passando e amanhã a gente vai querer um carinho deles e isso vai marcar eles, né? Vai chegar e olhar e falar, e aí, como é que é? Então a gente fica numa situação, porque eu não vi ainda, tá? Fica um spoiler aqui, eu não vi nenhuma empresa grande, tá? O Márcio, da BBZ, escuta essa. Tem um espaço maravilhoso, chama aí uma sexta-feira fazer um happy hour. Não põe empresa, chama as empresas só para patrocínio. Você vai Ninguém pode falar nada, fazer propaganda de nada. Ninguém pode vir. O patrocínio vai ser o seguinte: sabe o nome desses chopps que é Brahma? Vai chamar Vedrano. O único patrocínio vai estar no barril de chopps. Um exemplo. E reúne aí 20, 30 pessoas para a gente jogar a conversa fora. Eu não vi isso até agora. A gente se reúne em eventos. Se reúne um para querer falar de palestra mais do outro. A gente não se reúne, cara, para bater um papo. Quantas vezes chamaram para tomar cerveja lá na praia? Nenhuma. Entendi. Então isso cria, nós mesmos criamos um escudo, né? E ninguém fala. E isso, você vê, você está diante de uma psicóloga que está aqui. Tem tanta mágoa. A gente tem mágoa. Fica mágoa dentro da gente. Porque você trabalha com o público, você quer dar o melhor, você quer fazer aquele case de sucesso, você quer fazer a conta do condomínio ficar lá em cima, você quer pegar um condomínio falido, você faz aquele condomínio ficar lindo. E o que você leva em troca? Ninguém chegou com um simples valeu. É que nem o que o funcionário mais gosta? Cara, tá um brilho hoje aqui, hein? Parabéns. Ô, meu, legal aquilo que você fez, hein? Menina, quando eu limpo a minha sala, linda, pega um bombonzinho, obrigado, você caprichou. Nunca foi tão cheirosa assim. Mas não deixa a outra saber, senão ela vai ficar com ciúmes. Mas ninguém chega pra gente e fala, desde quando você entrou aqui, o prédio, tá legal. Ninguém fala isso, né? Então fica... A gente não tem uma cultura de elogio na sociedade. Não. Agora é assim, o síndico ele é obrigado a elogiar todo mundo. Ele é obrigado a ser gentil com todo mundo. Ele é obrigado a ter paciência com todo mundo. Ele é obrigado a ser, educado com todo mundo.
Ele tem que andar com uma plaquinha de neon, empatia, Não pode empatia, comunicação empatia, violenta, empatia. Não, ele não pode levantar o tom de voz. Eu já tenho a voz grossa, eu não posso levantar o tom de voz. Então é assim, se preocupam muito com as nossas obrigações, deveres sabe, deveres além do que tem que ser. Mas ninguém se preocupa do seguinte, e aí? Vamos chamar o cara para tomar um café? Vamos chamar o cara para... Quantos moradores já te chamaram para comer uma pizza, tomar um café ou tomar uma cerveja? Ninguém, o cara só senta na sua sala, você não pode nem chegar lá. Tem fila já de espera, né? Eu vou colocar aqueles negocinhos de pegar senha, porque tem senhas. Legal. Então é assim, não é um desabafo, é a realidade que nós vivemos. Você escancarou uma necessidade, né? Sim, tá aí. Ninguém se preocupa com a gente. Né? Ninguém se preocupa. Você é obrigado a resolver o negócio. E aí? Vamos lá. Meu nome é Jamil Santos, sou da JS Sindicância. Estou há 34 anos no mercado. Obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer te conhecer. Faz parte do meu hall de vou ficar doidinho agora. Gastei de correr. Walter, prazer te conhecer. A gente tinha se visto, a gente ainda não. Vamos ver se a gente toma uma cerveja lá na Baixada. Vamos ver se a gente começa a iniciar isso aí de amizades, né? Aproveitar que minha mulher foi viajar, Eu também, rapaz. A minha foi para Fortaleza também, com o enteado. Mas é assim, né? E, você vê, eu só vou tirar um descanso agora, e é um descanso entre aspas, né? Que tem o navio, né, de síndicos. Você imagina, você vai fazer um cruzeiro onde você só vai ver nego de condomínios, cara. Você só vai falar de condomínio. Mas eu vou porque tem uma história aí. Você quer contar essa história aí? Nesse dia, eu não vinha. Eu estava com um colega, eu não vinha, mas falei, pô, vou lá só dar um abraço no pessoal. Eu cheguei aqui, o evento começou 3 horas da tarde, eu cheguei 6 e pouco. Eu entrei, peguei o meu crachá, número 63. Foi sorteado. 63. Aí eu vim, não tinha ninguém na entrada. Fui pegar um chopp e o cara falou, só depois da palestra ali do auditório e tal. Falei, o pessoal tá ali? Entrei. Eu entrei no auditório, esse aqui, 63. Ganhou. Subi, peguei o meu voucher, dei tchau pra todo mundo, falaram que era marmelada, falaram que era um monte de coisa, eu saí andando e vim embora. E vai no cruzeiro. Ganhou um cruzeiro. Fala, Walter. Eu passei por isso na formatura do meu filho do 9º ano. Peguei o papelzinho, era a reunião para pagar, né? Quanto é. Mas a gente vai sortear um pai ou uma mãe que não vai pagar nada. E aí eu fui sorteado, meu filho foi de graça, foi top. Maravilha. Né? Na verdade, assim, a gente ficaria aqui horas. Sim. Eu tenho um exemplo para cada coisa que o Jamil acabou de falar. Para cada situação, na verdade, eu tenho um exemplo de coisas que a gente já passou, né? Infelizmente, as pessoas, como o Jamil falou, enxergam a gente com um cifrão. Existem aqueles grupos, não vou citar nomes aqui, mas existem aqueles grupos de empresas, tal, e aí eles querem botar um síndico profissional. Eu sempre falei assim, ninguém vai me dar nenhum condomínio, mas todo mundo olha para mim que assim, eu vou contratar a empresa de limpeza, de portaria, de caixa d'água, de caixa da caneta. Entendeu? Então, isso é uma verdade. Por outro lado, né, assim, como eu falei, eu procurei me organizar para que eu tivesse o meu retorno financeiro, como a Marina falou, na minha paz. Então, hoje eu vou para a minha academia, sossegado. Tal. Tudo bem que a gente está sempre lá na academia, mas está no WhatsApp, está olhando. Mas a gente procura, faço minha aula de violão, a gente procura... Desestressar, cuidar da gente mesmo, né? Eu brinquei, tipo assim, minha esposa foi viajar, me deixou sozinho, me deixou com o mais velho vai viajar no final de semana, eu vou ficar sozinho, mas é aquele momento que a gente para, reflete e fica ali, assiste um filme, né? Eu, quando eu vou para academia, eu assisto um filme, ponho lá na esteira lá um filme, é o que me desestressa um pouco. Então, nem tudo é só dinheiro, né? Nem tudo é só ganhar dinheiro. Eu acho que dá para a gente ter um equilíbrio entre a gente. E assim, o que me deixa confortável nesse negócio é que a gente conhece pessoas, síndicos do Brasil inteiro, e todos eles, a gente tem grupos, vários grupos com síndicos do Brasil todo, e todos eles passam pelas mesmas coisas que a gente. Então, o problema não somos nós que temos o problema. O problema, na verdade, está nas pessoas, né? As pessoas, quando a pessoa briga no trânsito, na verdade, eu acho aquilo ridículo, a pessoa descer do carro
e eu já contei da outra vez o que aconteceu comigo. Uhum. E, na verdade, hoje você brigar no trânsito, xingar. Então, as pessoas estão doentes, né? O pessoal no condomínio reclama. Quando eu peço qualquer coisa pelo iFood ou pela alguma coisa, quando eu olho que a pessoa já saiu, eu desço antes. E chega lá, o entregador vai te entregar e fala, caramba, se todo mundo fosse assim, né? Porque eu estou vendo que a pessoa está vindo. Por que eu vou esperar o interfone tocar para que eu possa descer? Então eu já desço, quando o cara chega, eu pego lá o meu pacotinho. Você tem respeito com os outros, né? O trabalho dos e aí outros. já vai aquilo, pô, o cara... Outro dia eu estava lá, pô, com eles, eu falei, sou eu. Ele falou, caramba, pô, tu já está aí, pô, me deu, já vai fazer outra entrega. Então a gente... Tudo bem que isso é maturidade, a vida, tudo vai trazendo, né, a nossa experiência de vida. Eu fui síndico do nosso condomínio por 2 anos. Na minha última assembleia, na verdade, como síndico, eu fazia blog com tudo. Até hoje eu tenho meu blog no ar lá com tudo que eu fazia no condomínio. E quando eu estava fazendo a apresentação, um cara gritou lá, propaganda. Eu falei, não é propaganda, é minha prestação de contas. E outra coisa, eu não sou candidato à reeleição, então eu não preciso fazer propaganda. Eu não fui candidato. Eu simplesmente fiquei aquele meu mandato e chega. Tem várias pessoas que falam comigo, pô, você devia ser aqui nunca mais. Onde eu moro, eu entro, até fiz a besteira de entrar no conselho, mas eu entro, pago meu boleto e acabou. Minha síndica do meu prédio e meus vizinhos do meu prédio te escutaram, né? Por isso que eu não aceito ser síndica aí, tá vendo? E aí, Você quer dormir, você quer descansar, né? No teu prédio. Aproveitar, né, a área de lazer. Pô, não dá. Quando eu fui síndico, eu tirava o interfone do gancho. Eu Eu não imagino. suportava o barulho do interfone. Não suportava É o verdade. barulho do interfone. E aí eu não fiz no começo, né? E agradeço mais uma vez também o convite da gente estar aqui, sempre que precisar. Eu falo que, assim, a sindicatura hoje, para a gente, na verdade, é uma paixão, né? A gente está por tudo aquilo que a gente vive, por todas as pessoas que a gente conversa, todas as pessoas que a gente conhece. Você está falando de post, eu posto quando eu vou em evento. Quando eu vou em evento, eu posto. Ele falou uma palavra que eu uso muito, cara. É paixão como a gente faz. É paixão, é amar demais. É gostar daquilo que faz. Porque é assim, é uma loucura. A gente coloca família, vida social, vida pessoal. E o mais gostoso. E o que falta pra gente é justamente isso. Por ter essa paixão, não tem essa união do pessoal, né? E o feedback final em relação até ao trabalho da Marina e da Helena lá junto no condomínio. Está sendo muito importante para a gente, né, até para a gente entender o contexto do condomínio. Para ter uma ideia, a gente vinha conversando sobre isso, eu fiz uma pesquisa em praticamente não, todos os condomínios que eu trabalho, eu fiz uma pesquisa. E aí, agora, esse fim de semana, que eu vou fazer essa contabilidade lá, essa apuração do que deu. Nessa pesquisa, eu coloquei para o pessoal avaliar o nosso trabalho, por morador avaliar o nosso trabalho, e qual a expectativa dele para 2026. E da mesma maneira, eu perguntei para ele se ele participa das coisas. Eu também avaliei ele talvez não tenha percebido. Mas você vai na Assembleia? Quantas Assembleias você foi? Eu faço café com o síndico, você vai? Tem interesse, não tem interesse? Teve gente que respondeu que não tem interesse, que eu não iria, né? Então, a gente vai fazer essa apuração. É importante que a gente conheça o nosso cliente, e é importante que a gente escolha. E eu falo assim, não pelo fato de eu ser aposentado, mas até dentro disso que a Marina falou, hoje eu escolho onde eu vou trabalhar. Tá? Se eu entrar naquele prédio, eu ver que aquele prédio está me adoecendo, simplesmente eu saio e pronto. E o trabalho que ela está fazendo lá com os funcionários é muito bom, e a minha preocupação com os outros condomínios, porque assim, eu tenho um condomínio que só o zelador é funcionário. Nesse condomínio são 22 funcionários, meio que meio a meio, vamos dizer assim. E eu coloquei junto também no pacote os terceirizados. Tá? Então ela faz o trabalho com todo mundo, porque me interessa também saber como que o terceirizado está enxergando a gente. Sim. E me preocupa como que eu vou fazer isso num condomínio menor de 26 unidades, aonde só o zelador é funcionário próprio, né? E aonde eles vão realmente falar para mim assim, não, cumpre a obrigação e está tudo certo, eu não quero saber do funcionário. Então, mais uma vez, eu te agradeço aí o convite. Eu falo que qualquer pessoa que me chama para vir para São Paulo fazer alguma coisa, é muito legal.
Legal. né? E isso entra na nossa paixão aí, Viu que pela sindicatura. Né? Opa, faltou a Marina, faltou mais. Pronto, aí. Vamos lá. Beleza. Pessoal, olha, foi um episódio maravilhoso. Daqui para frente a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Procurem o trabalho da Marina e eu fico muito feliz de poder participar de todo esse movimento. Quero agradecer especialmente hoje a Vedrano Individualização, que é um dos nossos patrocinadores. Esse episódio tem o patrocínio exclusivo da Vedrano. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação e até a próxima edição de mais um Condotalks, Conversas que Transformam. Tchau!